pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui falando com vocês a respeito de direito de família, e hoje a questão é: até quando pagar a pensão alimentícia? Então, para o devedor de alimentos que todo mês tem descontado em seu holerite o depósito da pensão alimentícia, ou que paga diretamente para a mãe dos filhos, ou aquela mãe que paga a pensão alimentícia também, o que é importante vocês saberem? Bom, o juiz, o valor da pensão, ele é devido a partir do momento que existe uma decisão judicial. É isso que obriga as pessoas a pagarem o pensionamento para os seus filhos, não é? E esse pensionamento, ele não é eterno. Então, a lei determina que seja paga a pensão alimentícia até a maioridade. A maioridade civil é aos 18 anos. Entretanto, se esse menor ele estiver estudando, estiver fazendo um curso superior, essa obrigação de pagar alimentos, ela pode se estender até o término da faculdade. Entretanto, por decisões dos tribunais, já foi decidido em várias oportunidades que esse término da faculdade também não é eterno, porque a pessoa às vezes tem 30 e poucos anos e ainda está fazendo faculdade. Então tem um limite. E o limite seria até no máximo 24 anos. Então, digamos aquele pai que paga a pensão alimentícia para os filhos, o filho fez 18 anos agora. Ele não pode imediatamente parar de pagar alimentos, né? Tem que ver se o filho está estudando. Então, o filho que está estudando, está fazendo curso superior. Enquanto esse filho não se formar, a gente estabelecendo que a idade máxima é até 24 anos, então o pai tem que continuar fazendo os depósitos da pensão alimentícia regularmente. Ah, mas digamos que o filho tenha 21 anos, acabou de se formar. Aí agora ele quer fazer uma pós-graduação. O pai é obrigado a continuar pagando pensão alimentícia? Eu entendo que não. Por quê? Porque a lei fala até o término da faculdade, até a graduação. Então, essa graduação, ela pode se estender, esse pagamento pode se estender até os 24 anos. Então, se o jovem resolver fazer outros cursos, né, ainda que seja pós-graduação, especialização, MBA, não importa, o pai já não vai estar mais obrigado a pagar. E aí, tendo esses 24, estando jovem com 24 anos, o pai pode automaticamente parar de pagar alimentos? Então, tem decisões dizendo que pode, que não tem nenhum problema, porque já teria atingido o máximo. Mas tem entendimento também dizendo que precisa entrar com ação de exoneração de pensão alimentícia. Eu, particularmente, sou partidária de que esse pai, especialmente quando o filho ainda não completou os 24 anos, quando ele não preencheu todos os requisitos legais, eu entendo que o correto é entrar com ação de exoneração de pensão alimentícia, especialmente quando esse pagamento de pensão ele vem descontado no holerite do pai. Por quê? Porque a própria empresa ela vai ficar com receio de paralisar o desconto só com base no que o pai está falando. Então, eu entendo que o correto é que o pai entre com a ação de exoneração de pensão alimentícia, esclarecendo que já houve o término da faculdade, que o filho já colou grau e, portanto, ele não deve mais a pensão alimentícia, que seja oficiada a empresa do pai para que cesse o desconto da pensão alimentícia. Tá bom, gente? Agora, também a gente enfrenta algumas situações assim, daquele filho que está fazendo faculdade, eu já me vi numa situação dessa, do filho que está fazendo faculdade e que ele interrompe os estudos e o pai não está sabendo, né? Por incrível que pareça, isso acontece. Então, se o pai tiver dúvidas de que o filho continua estudando ou não, ou se for noticiado para ele que o filho abandonou os estudos, é óbvio que ele não é obrigado a continuar pagando pensão alimentícia. Mas como que tem que fazer? Ele tem que entrar com ação de pedir de exoneração alimentícia, pedindo para se exonerar daquela obrigação, esclarecendo para o juiz que apesar do filho estar
que ele estava fazendo faculdade e que teve notícia que parou de estudar. E, em razão disso, ele não é mais obrigado a continuar pagando pensão alimentícia. O juiz vai determinar que a parte contrária seja citada para que ele possa se defender, né? Existe aí o respeito ao princípio do contraditório, não tem como a gente fugir disso. Às vezes é até difícil a gente explicar isso para o cliente, que muitas vezes está aborrecido, né? Porque o filho parou de estudar e não informou, ele acabou descobrindo por outros meios depois. Então o pai fica muito aborrecido, mas não tem jeito, tem que entrar com ação, tem que exercer a parte contrária, tem direito ao contraditório, então ele vai se defender, vai dar a versão dele e no final o juiz vai julgar, que muito provavelmente vai julgar procedente aquela ação, porque se o filho já passou dos 18 anos, não está mais estudando, infelizmente não tem outro jeito. Qual a exceção, gente? A única exceção é que se passou da maioridade, já ultrapassou a maioridade, não está estudando, a única possibilidade que tem do pai legalmente ser obrigado a continuar pagando alimentos é se aquele filho for incapaz. Então, incapaz para o trabalho em razão de uma doença, né? O filho pode estar acamado, pode ter um problema mental, pode ter algum tipo de problema que não permita que ele possa exercer qualquer atividade laborativa que garanta o seu sustento, né? E mesmo naquelas situações onde já tenha cessado o dever de alimentos, mas que advenha uma situação que implique para aquele jovem a necessidade de voltar a receber os alimentos. Então tudo isso pode acontecer, né? Em linhas gerais era isso, né? Mas que saibam todos os pais, não pode automaticamente aos 18 anos parar de pagar a pensão alimentícia. Há necessidade, da mesma maneira que o que obrigou foi uma decisão judicial, para desobrigar também há necessidade dessa decisão, tá bom? Isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Obrigado por me acompanharem, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Obrigada.